A paz do Senhor Jesus para os nossos amigos e irmãos em Cristo. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, não é? Antes de tudo, quero agradecer a todos vocês aí pelo apoio, por ter nos acompanhado, por ter assistido os nossos vídeos. Porém, quero pedir mais uma vez a vocês aí que clica aí nesse like, dando o gostei, não é? Compartilhe esse vídeo também, não é? Se inscreve se ainda você não for inscrito, para a gente formar aqui uma grande seara, não é? E neste momento, irmãos, nós queremos trazer mais uma mensagem que edifica para todos vocês. E desta feita quero trazer o seguinte tema: 3 sentimentos que devem ser mortificados na vida do crente. E eu quero convidar você para nós lermos um texto na palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo de número 9, versículos 49 e o 50. É o versículo chave do tema de hoje. Nos diz assim a palavra de Deus: E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Bom, irmãos, 3 sentimentos que devem ser mortificados na vida do crente, nós encontramos aqui no discípulo João. Apesar de ser um discípulo muito próximo de Jesus, mas neste momento aqui ele fraquejou. Ele demonstrou aqui esses 3 sentimentos aqui que não devem existir na vida do crente. Primeiro, com essa atitude de João, nós observamos que João revelou aqui um sentimento egocêntrico, não é? O que é egocêntrico? Ou seja, uma pessoa egoísta, uma pessoa que só quer para si, uma pessoa que acha que só ele é capaz, que acha que só ele pode fazer. Então foi esse sentimento que imperou. E ele disse: olha, mestre, eu vi as pessoas falando aí no teu nome, pregando, expulsando o demônio, e nós o proibimos, porque, como quem diz assim, porque eles não podem fazer isso, só nós podemos fazer isso, não é? Então esse sentimento egocêntrico. E a palavra do Senhor, ela não nos ensina dessa forma. Nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 24, a seguinte expressão: ninguém busque o próprio proveito, antes cada um o que é de outro. Ou seja, você não deve ser egoísta, né? Diz assim: ninguém busque o seu próprio proveito, ou seja, buscar o bem só para si, achar que só você é capaz e ninguém mais. Então esse sentimento ele deve ser mortificado da vida do crente. Qual foi o segundo sentimento que nós encontramos em João? O exclusivismo. João aí demonstrou ser uma pessoa exclusivista, né? Ele chegou para Jesus e disse: mestre, alguém estava pregando o evangelho no teu nome e nós proibimos. Então, o evangelho para João só deveria ser pregado por ele, pelo grupo de Jesus, ou seja, era uma pessoa exclusivista, achava que só eles tinham o direito de pregar o evangelho e mais ninguém, não é? Então eles proibiram, aí Jesus disse: não, você errou, não proibais, porque quem é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Então fica aí esse ensinamento: o evangelho não é propriedade peculiar, particular de ninguém. O evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho ele deve ser pregado por todos. É por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho não é propriedade particular de denominação, de igreja, de forma nenhuma. O evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo. E João aí ele fraquejou. Por quê? Porque ele foi uma pessoa exclusivista, ele achava que o evangelho teria que ser pregado só por Jesus e pelos seus discípulos e por mais ninguém. Jesus disse: você errou, não era para proibir. E trazendo para os dias de hoje, irmãos, parece que a coisa não é muito diferente, né? Tem muitos líderes aí que acham que o evangelho ele só é válido se for pregado ali, não é? Tem muitos que acham que o evangelho só tem valor, só tem peso se for pregado ali, né? Na congregação, na convenção onde ele está, no ministério onde ele está, e se esse evangelho for pregado em qualquer outra denominação, não tem peso, não tem valor. É o sentimento exclusivista, e esse sentimento deve ser mortificado da vida de qualquer crente. E o terceiro sentimento foi o preconceito, não é? Ele foi preconceituoso. Por que ele foi preconceituoso? Porque ele achava que um grupo de pessoas que não seguia Jesus, porque observe que o texto diz assim:
E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Olha aí, porque não seguia Jesus, porque não fazia parte do grupo de Jesus, então esse grupo ele é suspeito, esse grupo ele não tem valor nenhum, esse grupo não deve ser considerado, ou seja, ele foi preconceituoso, ou seja, ele achava que o único grupo oficial, o único grupo válido, o único grupo que poderia pregar o evangelho era o grupo de Jesus e mais ninguém, ou seja, ele teve preconceito, e nos dias de hoje não é diferente, né, irmãos? Mas a palavra de Deus, nós encontramos aqui, não é, alguns textos que elimina isso. Nós temos aqui Mateus capítulo de número 18, o versículo 20, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então observe que Jesus disse assim, se estiver reunido na igreja tal, denominação tal, rótulo tal, eu vou estar ali. Não, Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. Não tem esse negócio de rótulo, de denominação, no nome de Jesus. Então aquele grupo estava pregando no nome de Jesus, expulsando o demônio, curando, fazendo maravilhas, e João ele foi preconceituoso, não é? Porque achava que não era válido aquela atitude ali, e Jesus disse: não o proibais, porque quem é por nós não é contra nós. E para concluir, nós vamos ainda ler aqui um texto, né, lá em João. Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo de número 1, não é? João, capítulo de número 1. Veja aí, 1 e os versículos 43 em diante. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, não é? Mas João, capítulo 1, versículo 43 em diante, nos fala aquela passagem, não é? No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e chamou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreve os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Observe aqui, Natanael, o sentimento preconceituoso, né? Preconceituoso, porque Nazaré, como era uma cidade pequena, uma cidade com baixo potencial financeiro, que não era uma cidade expressiva, não é? Então, Natanael achava que não podia vir nada de bom dali. E Natanael disse: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Observe o sentimento preconceituoso como é. A mesma coisa imperou o sentimento de João, quando ele achava que aquele grupo ali não podia vir nada bom dali, não é? Por mais que aquele grupo ali falasse do evangelho, mas não vinha nada dali de bom. Então, um sentimento preconceituoso, não é? Natanael teve esse sentimento preconceituoso em relação à cidade de Nazaré. E hoje não é diferente. Muitas pessoas acham que denominação tal, igreja de rótulo tal, não tem peso, não tem valor nenhum, não é? Só pode vir alguma coisa boa se for daqui, da minha denominação, da minha convenção, não é? Se não for da minha convenção, não tem nada de bom, não é? Não tem nada que preste. Aí menospreza as outras, desqualifica as outras, não é? Menospreza as pessoas, ou seja, é um sentimento preconceituoso. E eu encerro essa mensagem dizendo que Deus, Ele nos orienta, nos ensina e nos pede para eliminar de nossas vidas esses 3 sentimentos: o sentimento egocêntrico,